Estamos aqui com essa sinfonia, esse ronco maravilhoso, num Shelby Cobra em Circuit de la Sarthe, o famoso Le Mans. Só que em 1967. Eu estou fazendo uma semana especial Le Mans aqui para me preparar para as 24 horas. O Endurance que vai ser a primeira vez que eu vou assistir. E talvez você já tenha visto eu fazendo o Circuit Experience no Gran Turismo 7, eu fazendo uma corrida de 24 minutos no Gran Turismo 7 também, mas é o circuito atual. Eu tô aqui no Assetto Corsa com um mod de 1967 para a gente entender como esse circuito mudou ao longo do tempo. Essa não foi a primeira configuração dele, mas é uma configuração que representa o que tinha no passado. Você viu que da linha de chegada até aqui a ponte Dunlop não teve a chicane que tem no circuito atual. Então, a gente vindo de uma volta completa, a gente consegue passar ele muito mais rápido. Desde, claro, você consiga manter controle do seu carro, que não é uma coisa muito fácil com carros dessa época. Esse Shelby aqui, depois eu falo um pouquinho mais dele. Aqui a gente tem um pequeno S que, se eu não me engano, é bem parecido com o que tem atualmente. Falando do layout da pista, né? Claro que visualmente você percebe que a diferença mais óbvia é que era um circuito de rua. Então a gente não tem um autódromo aqui em volta, a gente tem coisas abertas, é árvore do lado e tudo mais. Aqui tem alguns trechos fechados, eu não sei ainda quais trechos desse circuito já eram feitos pro propósito da corrida e quais ainda eram circuitos de rua. Mas aqui, por exemplo, tinha uma casa. E eu vi um vídeo dos anos 50, então era 55, 11 anos antes do que esse mod tenta representar, e tinha uma casa bem ali. Então é bem realista a localização dos objetos, dos edifícios aqui. A gente está nessa reta principal aqui, e uma coisa que você vai ver nessa reta é que ela não tem as chicanes. Esse barulho do Shelby, coisa mais linda. Ela não tem as chicanes que a gente tem hoje. Então é uma retona só, e aqui dá pra ir, se você tiver controle do carro, dá pra ir pé no fundo. Só que dá medo. O Cobra dá muito medo. Eu vou ir um pouquinho mais devagar aqui, depois a gente tenta fazer uma volta mais rápida. Não tanto também, porque é bem difícil esse carro. Mas aqui os carros conseguiam chegar a velocidades absurdas. E até onde eu sei, no meu entendimento, aquelas duas chicanes foram adicionadas justamente para quebrar essa reta e não deixar os carros chegarem numa velocidade tão rápida, por questões de segurança. Então você imagina as velocidades que a galera chegava naquela época com os carros daquela época, com a falta de segurança daquela época. Estamos falando de décadas aqui, né? Não só na década de 60. Então foram adicionadas essas duas chicanes para diminuir a velocidade mesmo, por questão de segurança. Então toda essa metade da pista aqui virou uma reta só. Então ela não tem uma dificuldade técnica para os carros atuais, mas para esses carros antigos, pé no fundo na reta é algo difícil de controlar. Você tem que ficar no contra-esterço aqui o tempo todo. A gente tem uma leve curvatura para a direita aqui agora, que nessa velocidade no Cobra não é fácil, tá? E eu tô bem devagar para a corrida aqui. Você tem que fazer com muita atenção. Se você simplesmente dobrar o volante, você perde o controle facilmente. E aí aqui a gente vai chegar num hairpin que tem atualmente. Só que ele é mais simples. Aqui a gente tá indo reto, freia, faz o hairpin. Atualmente, a gente vem vindo um pouquinho mais para fora e aí dobra levemente para a direita e aí sim chega no hairpin. Aqui é uma reta só. Vou reduzir bem antes. Eu tô sem embreagem, tá? Eu tô usando a embreagem automática no Assetto Corsa para facilitar a minha vida, porque esse carro é bem difícil. Então, eu tô descendo as marchas só freando mesmo, até porque eu não sei fazer ponta-taco mesmo que tivesse a marcha. Esse trecho, eu acho que é o trecho mais parecido com a versão atual, em questão de layout de pista. Então a gente saiu do hairpin, é uma reta, com algumas leves curvas para a direita. Então a gente está se aproximando na primeira agora. O som que dá desse carro no meu fone está ensurdecedor, tá uma delícia. Leve curva para a direita. Eu tenho a impressão de que no circuito atual essa curva é mais acentuada. Não sei se é uma impressão correta. Mais uma leve curva para a direita. E ali no final a gente vai ter uma curva um pouquinho mais forte para a direita
e aí uma curva em 90 graus para a esquerda, que é aquela pequena reta que a gente tem atualmente também. Tá? Então essa parte do circuito, eu acho, pela minha experiência que eu tive aqui andando nele, é a parte mais parecida com a versão atual da pista. Então aqui a gente reduz mais para fazer essa curva bem tranquila, porque é difícil. Igualzinho é atualmente, só que a gente tem os guardrails aqui, né, atualmente. Até tinha uma espécie ali, não sei se aquilo é concreto, o que é, mas para esse lado aqui é a árvore, saiu, é só um abraço. E aqui, essa curva bem fechada para a direita, que no meu entendimento do circuito atual, da forma como o Gran Turismo divide, aqui a gente começa o quinto setor, né, o último setor da pista. Só que nessa versão, ele é bem mais simples, tá? O setor atual, ele tem diversas curvas, tem um miolinho ali que é complicado, porque você chega nele bem rápido, e tem várias partes ali que é difícil não sair pra grama, sair pra terra. Se você não conhece, dá uma olhada nos 2 últimos vídeos que eu fiz, que é o Circuit Experience e uma corrida de 24 minutos com o tempo acelerado para ir para o sol se pôr e nascer de novo. Mas aqui, ó, é só uma curva bem grande, bem aberta para a direita. Ali no final tem uma pequena sinuosidade que é bem perto da linha de chegada e de partida, tá? Então, atualmente, eu não sei como era nessa época, não sei como tá nesse mod de entrada do box. Tá vendo casas aqui em volta, então circuito de rua ainda. Mas atualmente, a gente sai desse pequena curvinha aqui, mais ou menos aqui à minha direita é a entrada do box. Isso significa que a gente tem 2 chicanes aqui atualmente, indo para fora da pista. Tá, então a gente estaria mais para lá de onde está essa mureta aí nessa versão da pista. Aqui não, é só uma reta. Então você vê que tem bem menos curvas a pista. É uma pista menos técnica pros moldes atuais. A gente vai chegando aqui na linha de chegada e você vê que no atual a gente estaria um pouco mais para fora por causa dessas 2 chicanes. E aí entra aquele S para a ponte Dunlop que não tem atualmente. Eu vou fazer mais uma volta aqui tentando puxar um pouquinho mais. Eu não vou conseguir puxar muito, tá? Esse carro é muito difícil de pilotar. Se acelera mais, ele já começa a rodar. Eu vou tentar falar mais baixo aqui porque eu não tô ouvindo minha própria voz no fone. Ó! Falei, eu tô com o dano mecânico desligado na Assetto Corsa. Senão nessa a gente já tinha rodado. Vamos continuar aqui. Eu vou tentar acelerar, mas um pouquinho menos para isso não acontecer de novo. Esse carro ele é bem difícil, tá? Eu tive algumas experiências com carros mais velhos no Assetto Corsa. E eles são mais desafiadores que os carros atuais, mas o Cobra é uma liga à parte ali. Ele é muito fácil perder o controle. Você bota o pé no fundo, ele vai embora, ó. Ele fica derrapando. É contra-esterço o tempo todo. Acho que são 4 marchas só. E para frear, a roda trava muito fácil. Isso é uma questão com todos os carros mais antigos, né, que não tinham ABS. Mas aqui para perder o controle do Cobra é muito fácil. Só que é uma delícia. Olha isso. Olha isso. Escuta isso, principalmente. Isso é maravilhoso. Eu não sei o quão realista esse mod é, o carro real. Eu ouvi boas recomendações para esse mod. Eu vou deixar o link para os 2 mods que eu estou usando aqui. O da pista e o do pacote de carros. São para o Assetto Corsa, o primeiro Assetto Corsa. Os 2 mods são gratuitos, só baixar e instalar. Eu não sei o quão realista é esse Cobra aqui, mas assim, baseado nos vídeos que eu vi no YouTube, que claro é a única experiência que eu tenho com o Cobra, é bem realista, cara. E chega a ser assim, amedrontador. A primeira vez que eu pilotei ele aqui no Assetto Corsa, eu fiquei com medo. E eu tô num simulador, cara. Imagina fazer isso aqui na vida real, nos anos 60, sem segurança, sem telemetria, sem nada. Se você bate aqui, se você tem um acidente nesse carro, sério, de madrugada, na Le Mans, quanto tempo vai demorar para alguém saber que você se acidentou? Se dar conta que você tá demorando demais para fazer a volta, que até achar onde você tá, cara, era algo absurdo, assim. Por esse motivo também tinham vários acidentes, né? Ontem mesmo eu tava vendo sobre Le Mans 55, que teve um acidente trágico
83 pessoas perderam a vida naquele ano na corrida. E, bom, por isso foram feitas alterações, né? Por isso as alterações na pista foram feitas, os carros foram se tornando cada vez mais seguros. Foi pro melhor na vida real, mas no simulador a gente tem a vantagem de não ter que se preocupar com isso. A gente pode ter essa experiência maravilhosa de ter contato com uma versão da pista que não existe mais. E esse tem sido um elemento do Sim Racing, aqui no simulador de corrida, que pra mim tem sido absolutamente maravilhoso. Como alguém que tá chegando no automobilismo agora e não entende nada, eu tenho a oportunidade não só de ouvir os outros falarem, não só ver um vídeo ou outro que tem perdido, mas ter um pouquinho dessa experiência através do simulador. De ver o quão desesperador é dirigir um Cobra. De ver como era o circuito das 24 horas de Le Mans de 60 anos atrás. 59, né? Isso é maravilhoso. E a gente tem isso graças a pessoas que fazem esses mods gratuitamente. Por amor. Por amor ao automobilismo, aos carros, à simulação, ao jogo, enfim. Só porque eles querem. E isso é muito bom. Estamos chegando aqui ao final da volta. Com isso a gente vai fechar esse vídeo. Eu queria dar um tour geral aqui da Circuit de la Sarthe. Não sei falar direito isso. No ano de 67. É muito divertido. Eu vou treinar. Eventualmente eu vou treinar mais com esses carros antigos. Para eu conseguir fazer uma corrida aqui. Agora a gente tá sozinho na pista, né? Você deve ter percebido que os gráficos aqui não estão tão legais. Especialmente comparado aos vídeos de Gran Turismo 7 que eu faço. Meu PC não é um PC gamer, tá? Ele é bem simples. Eu tô rodando com configurações gráficas mais baixas. E para gravar, principalmente, eu tive que diminuir a resolução. Mas ainda assim é extremamente divertido. E esse é um lado do automobilismo que eu quero explorar muito na simulação, a simulação histórica. Então eu tenho planejado um vídeo que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas que é de Targa Florio. Sensacional, se você não conhece, fica ligado. É um circuito de, se eu não me engano, mais de 70 km. É uma volta inteira na Sicília. E é algo que já foi. Assim, não existe mais hoje, não vai ter nada parecido de novo. E a única forma que a gente tem de experimentar isso, além do relato de outras pessoas, das poucas gravações que nós temos, é através da simulação. Então eu vou, além de tudo que eu estou trazendo, de eu aprendendo a pilotar, de simulador moderno, do Gran Turismo e tal, eu quero trazer um elemento aqui no canal de simulação histórica para eu conhecer e trazer para vocês que talvez não conheçam também, não tenham tido esse contato com o simulador, de tudo que já veio antes no automobilismo, que eu estou achando sensacional ter tantas e tantas décadas de história que a gente pode experimentar e sentir um pouquinho que seja aqui na mão, graças ao simulador. Beleza, galera? Esse aqui é Le Mans 1967 com o maravilhoso e assustador Shelby Cobra. Se você curte simulação, automobilismo, seja histórico, seja atual, seja Gran Turismo, Assetto Corsa, você curte corrida, se inscreve aí no canal, que eu tô desbravando esse mundo como um iniciante aqui agora. E vai ser um prazer ter a companhia de todos vocês. Valeu e até a próxima.